Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de dividendos. Só peço sempre, né, para quem não é inscrito, se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, que fique à vontade. Não esqueçam também de nos seguir no Twitter e no Instagram, além de conhecer o nosso site que eu vou mostrar depois. Hoje o foco, pessoal, vai ser um pouquinho diferente dos outros vídeos que a gente fala de dividendos. Normalmente a gente pega o ranking de yield ou alguma coisa de payout, né? Lembrando que o yield é o quanto a gente teve de retorno nos últimos 12 meses com pagamento de proventos em relação ao preço atual da ação. Então, se a ação está custando, por exemplo, R$ 100 e a gente teve um retorno de R$ 10 nos últimos 12 meses, o yield é de 10%. O que a gente vai fazer aqui é pegar dentro do índice de dividendos da B3, aquelas ações que mais subiram nos últimos 12 meses. Para quem não conhece, pessoal, o índice de dividendos da B3, ele funciona parecido com o Ibovespa, né? Só que a composição é focada em empresas de dividendos, né? Claro que tem regras específicas, para quem quiser dar uma lida ali, pode entrar no site da B3, tem alguns cálculos matemáticos, né? Tem alguns critérios de exclusão, a empresa não pode estar em recuperação judicial, não pode ser uma penny stock, que são aquelas ações que custam abaixo de R$ 1. Tem critérios de liquidez, né? A ação tem que ter movimentação diária, né? E além disso, fazem parte do índice os 33% do total de ativos que tiveram os maiores dividend yield nos últimos 36 meses. E também nos últimos 36 meses a empresa não pode ter ficado mais do que 12 meses sem ter pagado dividendos, né? Então a gente tem a composição da carteira aqui, tem o peso, né, igualzinho a gente vê no Ibovespa. Engie, né, tem 5%, BBSE tem 5%, e tem várias empresas aqui, Cielo, Klabin, Telefônica, Porto Seguro, Tegma, Metal Leve, Wiz, Banco ABC e assim por diante. Lembrando que nós temos um ETF, né, que é negociado na B3, que ele é composto pela carteira do IDIV. Então, da mesma forma que nós temos o Ibovespa e o BOVA11, né, nós temos o IDIV, temos o DIVO11, que é o ETF que replica essa carteira. Lembrando que ETF não paga dividendo, tá, pessoal? Ali, os dividendos são reinvestidos e a gente negocia o lote padrão de 10 em 10 cotas. Não tem muita liquidez, né, mas é tranquilo ali para quem quiser negociar e seguir o IDIV, né? E voltando aqui para o nosso ranking, tá? Nós tivemos nos últimos 12 meses a Qualicorp subindo 49,45%, que está dentro, são as ações que estão dentro do IDIV, né? Relembrando, a Copel subiu 42%, o BTG Pactual subiu 35%, e a gente pode ver que essas três ações aqui performaram bem acima, né, do IDIV, que subiu 2,7%, o DIVO11, que é aquele ETF, subiu 1,6%, e o Ibovespa caiu 2,85%, então performou muito próximo ali o IDIV em relação ao Ibovespa, tá? E falando um pouquinho a respeito das empresas, a Qualicorp, eu até comentei no último vídeo que a gente fez falando a respeito de dividendos, né? Uma empresa que melhorou muito em termos de governança com a entrada da Redditor, eles têm aproximadamente aí 13% de participação na companhia. É uma empresa mais nova, foi fundada ali no final da década de 90, 97, 98, e hoje é a maior corretora de seguros de saúde e prestadora de serviços de administração de benefícios em planos coletivos do Brasil. O tamanho da Qualicorp acaba dando uma vantagem competitiva bem interessante para a empresa, até porque ela tem um poder de barganha junto às operadoras. E em termos de resultados, nos últimos 7 anos têm sido bastante positivos para a Qualicorp. Vender plano de saúde é um negócio que dá bastante retorno, tem margens bem gordas, inclusive quando a gente pega em termos de retorno, por exemplo, sobre o patrimônio, nos últimos anos tem sido sempre acima de 20%. Né? Além disso, eles têm gerado fluxo de caixa livre positivo desde 2015. Né? Em relação a esse yield, pessoal, que foi um pouquinho maior, ou bem maior do que as outras empresas, vale a pena a gente ressaltar que eles fizeram uma redução de capital de R$3 e pouco no ano passado, então isso acabou inflando um pouco o lucro da Qualicorp no ano passado, mas ela é sim considerada uma boa pagadora de dividendos, apesar de não ter uma política especial de pagamentos, né? Eles costumam pagar no mínimo, né, 25%
do lucro líquido ajustado, que está dentro da lei das SA, e tem pagado aí desde 2015 todos os anos. Inclusive eles anunciaram, se não me falha a memória, em abril, as ações já ficaram ex-proventos no início de maio, mas eles devem pagar só no final desse ano, tá? Lembrando que o setor pode sofrer um pouquinho no curto prazo, né? Inclusive o Senado aprovou um projeto de lei que suspende reajustes não só de medicamentos, mas também do aumento de mensalidades de planos de saúde e seguro privados. Isso vale aí pelos próximos 120 dias, tá? Mas para quem gosta de dividendos, como eu comentei, é uma empresa que vale a pena acompanhar. Em segundo lugar no ranking nós temos a Copel, né, que subiu 42,48%, um yield um pouco mais baixo de 3,7%, mas como a gente comenta, né, pessoal, não só de yield vive o investidor que busca dividendos, né? Se a gente conseguir ter não só empresas que pagam bons dividendos hoje, mas empresas que vão pagar bons dividendos no futuro, mas que a gente consiga também aliar a valorização da ação, isso tudo dentro da mesma carteira é interessante, né? Tanto que das nossas recomendações de dividendos, tem empresas que já têm yield alto e empresas que têm yield baixo, até porque as ações acabaram subindo, né, nos últimos anos, e tem empresas que têm yield baixo, mas tem a perspectiva de aumentar esse yield com o passar dos anos à medida que as empresas vão tendo um lucro maior. Para quem não conhece a Copel, ela é uma estatal, né, ela é controlada pelo governo do estado do Paraná em conjunto e o BNDES tem uma participação grande das ações também. É uma gigante, né, pessoal? Ela atua em mais de 400 municípios, tem mais de 40 usinas próprias, 17 hidrelétricas, uma térmica, 25 parques eólicos, além da participação em outros 11 empreendimentos de energia elétrica. E uma curiosidade, né, a Copel foi a primeira empresa de energia elétrica do Brasil a ter ações listadas na Bolsa de Nova York. Isso foi em 1997. A Copel não é um caso tão óbvio assim, eu já fiz alguns vídeos que eu comentei a respeito da Copel, mas o pessoal aqui da análise, né, gosta bastante. Por quê? Primeiro porque ela tem um desconto grande em relação aos pares do setor. O setor elétrico é um daqueles setores que a gente pode fazer bastante comparativo, já que tem muita empresa listada na B3, mas nos últimos anos, né, a empresa tem feito um bom trabalho em termos de redução de custos e eles foram deixando os negócios da empresa mais redondo, né? Tanto que se a gente pegar em termos de lucro, o lucro praticamente dobrou de 2017 para cá, a gente tem margens maiores e tivemos também uma redução significativa aí no endividamento, né? Tanto que depois de 8 anos, no ano passado, finalmente a Copel aí conseguiu gerar fluxo de caixa livre positivo, que foi do ano passado, eu digo, em 2019. Né? Lembrando que a empresa pode diminuir ainda mais esse endividamento, pode ter também lucros, resultados não recorrentes, né? Principalmente com a venda de ativos como a parte de telecom, e ela tende também a aumentar a geração de caixa, porque ela tem algumas usinas aí entrando em operação. Claro que em função da crise, principalmente os segmentos de geração e especialmente o de distribuição podem sofrer, né? Aquelas empresas que trabalham com transmissão estão um pouco mais protegidas, mas geração e principalmente distribuição tendem a sofrer um pouco mais com a crise, né? A gente vai ver queda significativa na demanda, tanto para os clientes comerciais, industriais, vai ter renegociação e vai ter um aumento da inadimplência, né? Esse aumento da inadimplência a gente já vem observando aí desde que começaram as quarentenas. Eles também pagam pelo menos 25% do lucro líquido ajustado, assim como a Qualicorp. Desde 1994 a Copel tem pagado aí todos os anos proventos, tá? E para finalizar, né, pessoal, uma empresa aqui do setor financeiro, o BTG Pactual, né, que foi envolvido em algumas polêmicas nos últimos anos em função da questão do André Esteves. Vale lembrar, né, que o BTG é um pouco diferente do Itaú, do Bradesco, para quem não conhece, é um banco de investimentos, atua também na gestão de ativos e de grandes fortunas e atua no Brasil e também no exterior. Eles atuam com frentes diferentes de negócios, como investment banking, né? Por exemplo, eles atuam na assessoria financeira e mercado de capitais, tem a parte de sales e trading, né? Por exemplo, corretagem de bolsa de valores,
a parte do asset management, todo mundo aí que investe já viu algum fundo imobiliário gerido pelo BTG ou algum fundo de investimento também gerido pelo BTG, além da parte do wealth management, né, que é para alta renda, e eles também têm participação em outras empresas, né? Lembrando que em conjunto com a Caixa, o BTG Pactual faz o controle do Banco Pan. Em relação a resultados, o primeiro trimestre foi razoável, né? Nós tivemos um destaque aí para redução de custos, tá? E é uma empresa interessante aí para quem gosta do setor financeiro, para balancear a carteira com o Itaú da vida, com o Bradesco da vida ou com o Banco do Brasil, tá? Em termos de dividendos, eles também pagam pelo menos 25% do lucro líquido, né? Não tem uma política especial, vamos dizer assim. O yield foi de 2,10% nos últimos 12 meses, mas vale lembrar que além do pagamento de dividendos, né, eles estão com um programa de recompra de ações que foi anunciado em abril e eles devem recomprar pelo menos 15 milhões de ações nos próximos 18 meses. E recompra de ações é importante também, né, pessoal? Por quê? Porque se a empresa recompra ações, ela diminui a quantidade de ações que tem no mercado, automaticamente aumenta a nossa participação e quando a empresa paga dividendos, os nossos dividendos acaba ficando um pouco maior. Então é um benefício sim quando a empresa consegue fazer esse programa de recompra de ações. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde os impostos são maiores da parte de dividendos, isso eu até comentei, isso eu comentei num vídeo, acho que faz uns 15 dias, é muito comum as empresas terem grandes programas de recompra de ações, né, pagar menos dividendos e recomprar mais ações, isso acaba sendo um benefício para os acionistas das companhias. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Lembrando que o nosso produto de recomendações que eu comentei aqui, focado em carteira de dividendos, small caps, ações no exterior, é o Invista em Ações, que são recomendações de ações por longo prazo. Nós temos o Carteiras Capitalizo, que são as recomendações de renda fixa, fundos imobiliários e ações por longo prazo. Nós temos o Full Trader, que é mais focado em especulação, day trade, swing trade, long short, assim por diante, mas também tem as recomendações de Invista em Ações. E o Capitalismo Completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar os nossos contatos aqui para vocês, a parte do blog, o canal Telegram, os e-books, os relatórios grátis, além do nosso podcast. E para quem quiser baixar, né, pessoal, e não baixou ainda, nós temos aqui um relatório que tem um resumo aí de mais de 100 resultados do primeiro trimestre de 2020, além de outros relatórios aqui com análise fundamentalista que vocês podem dar uma olhada. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.